Se você já comprou o seu primeiro equipamento, sua primeira guitarra, pedaleira, está com tudo pronto aí na sua casa, no seu quarto, e assim, já gastou dinheiro pra caramba, e chega aquela hora que você quer aprender, está na hora de consumir o conteúdo, né? De ter as aulas ali, as primeiras lições, só que já foi grana pra caramba, você não está muito afim de gastar mais um dinheiro num curso, e aí você tem a ideia de ver, né, até onde você consegue ir consumindo conteúdo gratuito, que a gente tem aqui, por sinal, no YouTube. E aqui tem muita coisa boa. Eu estou consumindo conteúdo gratuito aqui no YouTube de guitarra. Então, todo mundo faz isso. O problema é que é conteúdo demais, né? A gente tem um problema no excesso de oferta, né? Muita coisa, muitos canais, muita gente, cada um apresentando o mesmo conteúdo de formas diferentes. Isso daí, para quem está começando, deixa o cara perdido. A verdade é essa, deixa o cara perdido. O cara está vendo esse mundo da música, da guitarra pela primeira vez, e aí ele vê aquele monte de conteúdo de forma desorganizada, e aqui não é com tom de crítica, a natureza, do jeito que as coisas são expostas aqui no YouTube, e aí ele fica perdido e isso é ruim. Então hoje eu vou fazer negócio de brother e vou apresentar aqui, compartilhar um mapa, né, um caminho das pedras para a gente ir seguindo, porque eu também estou seguindo, né? Se você acompanha esse canal aqui desde o início, é um canal novinho, esse deve ser o terceiro vídeo do canal. Eu já sou professor de música há muito tempo, mas no mundo da guitarra eu sou novo. Quer dizer, sou um macaco velho na música, mas sou um macaco novo na guitarra, sou um macaco velho novo. E aí eu estou utilizando tudo que eu já sei de música, transportando aqui para a guitarra, né? É claro que existem especificidades da guitarra, né, que a gente vai aprendendo também, são coisas novas para mim. Eu sou o João, se você é a sua primeira vez aqui no canal, aqui a gente fala de música, de guitarra, de violão e de outras coisas bacanas que giram em torno desse mundo aí do som. Então, como eu disse, esse meu plano, esse meu caminho das pedras, esse plano de estudo, ele se baseia em 8 pilares. Todos eles são muito importantes. Você pode seguir eles sequencialmente. Alguns vão servir de pano de fundo, um plano de fundo para todos. Então tem alguns que tem que começar a partir de agora. Mas à medida que eu for apresentando esses pilares, eu vou detalhando o que é interessante, a ordem que a gente tem que ir estudando, colocando eles para funcionar. Não é nada milagroso, não é. Eu não vou oferecer aqui milagre, não vou oferecer nada que você vai tocar guitarra como um virtuose da guitarra da noite para o dia, mas eu acredito que se você colocar isso aqui para funcionar, você vai ter uma evolução muito bacana dentro de 6 meses, um ano. Isso aqui é um plano para 6 meses, um ano. Pô, João, só vou tocar isso aqui bem guitarra daqui 6 meses, um ano. Não, não é isso. O que eu vou apresentar é conteúdo para 6 meses, um ano de estudo. Aí vai do seu ritmo, né? De como que você vai encaixar o seu estudo aí na sua rotina. Então, primeiro pilar. Vamos lá, vamos parar de conversa. Primeiro pilar. O primeiro pilar é formação de repertório. Poxa, você compra um instrumento, você quer tocar música para tocar música, né? Parece uma coisa óbvia, mas muitos iniciantes, eles caem no erro de eu vou comprar um instrumento, vou iniciar meus estudos com uma técnica, vou estudar técnica. Então eu vou estudar escala, eu vou conhecer todas as escalas, todos os acordes, para aí sim tocar alguma música. E isso é um troço meio chato, né? Porque tocar uma música, principalmente músicas que são conhecidas, isso dá um up, né? Dá um ânimo no nosso estudo. Às vezes as pessoas querem ouvir, toca uma música aí então. Aí você não toca, né? Fica com cara de Bob Esponja olhando para as pessoas. Então tem que ter uma música ali debaixo do dedo para você tocar. E como fazer isso? Porque quando o cara é iniciante, você não vai querer tocar Malmsteen, né? Eu acho que Malmsteen não deve ter nada para iniciante. Mas
também não é só o Malmsteen que a gente tem de referência de guitarrista, né? Existem milhares de guitarristas. Ideias que eu dou. Poxa, cara, por exemplo, Eric Clapton tem coisas que dá para um iniciante começar a tocar. O Tommy Iommi, né, do Black Sabbath, tem muito aqueles riffs do Black Sabbath. A maioria deles dá para um iniciante tocar. Jimmy Page tem coisas que dá para um iniciante tocar. Então, você tem que procurar, dentro da sua referência de guitarrista, os caras que têm coisas que são mais simples tecnicamente. E aí eu quero abrir um parênteses que simples tecnicamente, mais fácil de tocar, não significa que não seja musical. Não significa que é menos música, né? Principalmente a molecada mais nova fica nessa noia aí de música boa é só música difícil, né? Tem que fritar aqui na escala a 600 BPM no metrônomo. Não, tem muita coisa que o cara é uma notinha depois da outra e é melódico e é bonito pra caramba. E tem muito disso por aí. Um exemplo que me passou aqui pela cabeça também, né? O próprio Nirvana. Nirvana tem muita coisinha ali que é legal de tocar. Não se prender só aos riffs, né? Não só aquela coisinha, não só o início da música, mas tentar tocar a parte da guitarra todinha da música, do início ao fim, né? Que aí você já tem uma música que, se juntar com os caras aí para fazer um ensaio, uma banda, já tem música pronta. Eu, por exemplo, como que eu selecionei minhas músicas, né? Eu sou professor numa escola, então lá eu tenho uma banda de alunos que eu sou o regente lá. São alunos que tocam já os instrumentos, mas eles, por mais geniais que eles sejam, você deixar eles sozinhos sem um comando, eles se degladeiam lá. Então eu entro como maestro mesmo. E aí, essa banda toca junto tem uns 3 anos, só que o guitarrista foi embora, por exemplo. E aí, para poder não jogar o repertório todo fora, né, eu ainda não encontrei um guitarrista para substituir o antigo, então eu estou aqui vencendo o repertório dessa banda. Então, por exemplo, essa daqui, ó. Né, o Missy Low, Paranoid, cadê? O quê? Então, isso aqui é Black Sabbath, isso aqui é fácil de tocar, ó. Acordezinho de Mi e... né? Basicamente é isso. Outra música aqui, isso aqui é o Paranoid, né? Essa daqui, ó, que é o Have You Ever Seen the Rain também, aí eu toco os acordes cheios, só para fazer o preenchimento harmônico, né? Então são essas músicas. Com o tempo eu vou adicionando outras, mas eu tive que vencer essas aqui nas últimas 3 semanas aí para tocar lá com a galerinha. Repertório, então, eu acho que a gente pode passar para o próximo pilar, que é estudo da técnica, né? E aí, técnica, vamos separar mão esquerda e mão direita. Mão esquerda, a minha já é a mãozinha mais adiantada por causa do violão, né? Não tem muita coisa nova. O que a gente tem que estudar na mão esquerda, o cara que está pegando no instrumento hoje? A gente tem que estudar, por exemplo, os ligados, estão aqui ó, na mão esquerda, ligados ascendentes, famoso hammer-on, galera da guitarra adora o nome em inglês, né? Hammer-on, isso aqui é o ligado ascendente para músicos mais eruditos. Então a gente toca uma notinha, aqui no caso Dó, e aí você martela com o outro dedo para a próxima nota. Pode fazer com o dedo 1 e 2, dedo 2 e 3 e dedo 3 e 4. É legal estudar a técnica para todos as combinações desses dedos. Então, né, esse aqui. E esse aqui é mais chatinho. Legal. O hammer-on depois é o pull-off. Mais um nome em inglês. Eu não gosto de estrangeirismos.
que é o ligado descendente. Então a gente toca, por exemplo, aqui, ó, Dó, Si, toca o Dó e puxo o dedo para baixo, Si. Então esse aqui é o ligado descendente, o pull-off. Outro efeito legal de mão esquerda é o slide, né, ou glissando, a gente chama isso aqui de glissando. Então, por exemplo, aqui, ó, Lá, Dó, toquei. Mas se eu quero fazer um slide, né, ó, a gente ouve essa transição de Lá, Si bemol, Si, Dó. Tem o bend, famoso bend, na guitarra isso aqui sai muito legal. Então toca e empurra a corda, né, que a gente mexe com a afinação, a gente joga a nota para uma nota para frente, né? Então, um semitom, um tom e meio. Além disso, temos um exercício simplesinho que é esse daqui, ó, de... Legal? E para fechar a mão esquerda, aprender a abafar as cordas. Aqui a guitarra está no clean, né? Ela está com som limpinho, som de violão. Né? Mas, por exemplo, a gente usa uma distorção, vou botar aqui só para servir de exemplo, vou botar uma distorção bem barulhenta mesmo. Então a gente toca, por exemplo, aqui, ó, Mi, Lá. A não ser que o cara queira muito esse efeito, isso aqui suja, você vai fazer uma escala, fica uma nota subindo na outra o som, né? Fica feio, fica sujo o som. Então é legal você aprender a abafar, principalmente para as distorções. Então a mão esquerda, existem outras técnicas, mas técnica básica, né? A gente tem que se acostumando a deixar o dedinho um pouquinho mais deitado, porque aí eu posso tocar aqui, ó, por exemplo. E a corda, o dedo ele abafa a corda de baixo. Então se eu por acaso tocar aqui e abafar, ela tá abafada. Se encostar na corda de baixo, né, ela tá abafada. É a forma de abafar a corda com a mão esquerda. Aí vamos para a mão direita. Mão direita, aqui é a postura básica, né? A gente pode ir caminhando a mão para cá, ó, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas paletada, essa direcional. Legal, que é tudo para baixo. Ou a paletada alternada. Né, aonde a gente alterna para cima e para baixo, a gente aproveita, maximiza o movimento da paleta para cima e para baixo, todas as vezes que ela desce, ela pega a corda, todas as vezes que ela sobe, ela pega a corda, paletada alternada. Além das paletadas, técnica de abafamento, a gente abafa aqui também, né? Talvez o maior controle que a gente tem de abafamento é com a mão direita. Então quando eu jogo a mão para cá, ó, eu tô, à medida que eu desço aqui na escala, vamos fazer uma escalinha. Né? Então, à medida que eu desço, a mão desce e ela vai abafando corda. Né? Com o tempo, a gente se acostuma com isso. Coisas que não tem no violão, por exemplo. No violão, a gente não tem tanta preocupação em abafar corda, porque o violão, o som dele morre em 5 segundos, né? Bom, deixa eu voltar aqui para o som clean. Então, depois do pilar da técnica, vamos para o pilar da teoria, a teoria aplicada ao instrumento. Então, isso aqui é legal você seguir nessa sequência que eu vou falar agora. Não precisa ser, vou estudar isso aqui tudo em um mês. Não precisa. A questão da técnica e do repertório são bem mais importantes. Mas vamos lá. Teoria aplicada ao instrumento. Primeira coisa, você vai ter que estudar intervalos. Você tem que saber o que são intervalos. Então você tem que saber que, por exemplo, Dó, Sol é um intervalo de quinta. Dó, Mi é um intervalo de terça. Dó, Ré é um intervalo de segunda. Dó, Lá é um intervalo de sexta. Então é legal aprender quais são os intervalos
e as classificações dos intervalos, se é um intervalo maior, menor, diminuto, aumentado. Pô, João, isso aí é muito importante mesmo? Eu não consigo tocar guitarra se eu não aprender isso? Não, você consegue tocar guitarra, fantástico. Né? Mas, por exemplo, se o cara cai em linhas do tipo do jazz, normalmente os caras do jazz manjam essa parte teórica pra caramba, porque os caras eles vão entender muito bem de harmonia, vão entender muito bem de improvisação. Então, é um caminho que, se você pretende seguir, você vai ter que estudar. Depois de intervalos, escalas. Então, escala, perca o tempo que for necessário para estudar a escala maior. Né? Se você vai levar um ano para aprender a escala maior, leve um ano, não acelere esse processo. Por quê? Porque a escala maior é como se fosse o DNA da teoria musical nossa. É claro que existem coisas que ficam fora da escala maior, mas, por exemplo, se você entende como funciona a escala maior, você automaticamente é um passo para aprender modos gregos, escala menor, pentatônica. Cara, isso aí é praticamente 90% da coisa. Então, aprenda a escala maior legal. Escala maior, aí você sabe fazer escala maior de Dó maior, Ré maior, quais são os acidentes, dá uma estudada quais são os intervalos que existem dentro da escala maior, porque esse aí é o ponto de partida para muitas outras escalas. Depois que você entendeu escala legal, aí você vai para a formação de acorde. Porque a escala é nada mais nada menos do que uma notinha depois da outra, né? O acorde, ele são notas simultâneas. Então, a escala ela está num plano horizontal e o acorde está num plano vertical, simultaneidade. Então, aprenda os acordes. Acorde maior, acorde menor, acorde diminuto. Os acordes, né, aí são as tríades. As tétrades, aí você vai pensar em tensões de sétima, de nona, de 11ª, né? E aí depois que você entendeu acordes, aí está na hora de organizar isso tudo. Né? É como se você tivesse ali o tijolo, o cimento, a parada toda, e agora você vai construir a casa. Então agora você vai estudar o básico, pelo menos, de harmonia, de campo harmônico. E como que você vai organizar as escalas, os acordes, dentro de um contexto, para que a coisa não fique uma bagunça. Então vai estudar a harmonia. Eu acredito que pilar número 4 fechou. Então, sim, e detalhe, isso tudo aplicado ao instrumento. Não adianta você pegar o livro e ler o livro ali, uma escala maior é feita assim. Cara, como que essa escala maior é feita na guitarra? Né? Tem muito método que ele é direcionado para o instrumento, por causa da digitação, entendeu? E aí você já estuda tudo direitinho. Depois do pilar da teoria, vem o pilar da infraestrutura. Infraestrutura, o que é isso? É obra pública? Então, são conhecimentos, habilidades que você aprende, que você vai desenvolver, que elas não são... É igual obra que funciona mesmo, né? Ninguém vê, mas ela está lá funcionando. Né? Obra de saneamento, ninguém vê o encanamento, mas ele tem que funcionar. E ele, estando ali, ele é muito bom. Então, são conhecimentos que eles vão te ajudar muito no seu estudo, vão adiantar muito o seu estudo, para a formação de repertório, para estudar a teoria. E quais são eles? Primeiro, mapeamento do braço do instrumento. É óbvio, tem que saber onde ficam as notas aqui. Então, ó, vou quebrar teu galho agora, aqui, ó, na minha mão esquerda. Primeira corda é Mi, solta. Na primeira casa é Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Agora aqui, ó, Lá, Lá sustenido, Dó, Lá sustenido, Si, Dó. Opa! Do Si foi pro Dó direto, Si não tem sustenido. Né? O Dó tem sustenido, o Ré sustenido, Mi vai direto para Fá. Se você pegar só esse trechinho aqui, cara, você pode estudar um ano aí e volta daqui um ano pro canal. Né? Por quê? Todas as notas têm o danado do sustenido, menos Mi e Si.
Aí você mapeia o braço todinho do instrumento, ó, si, dó, porque si não tem sustenido, dó sustenido, ré sustenido, mi, e vai embora, tá? Se vira aí, resolve, mas você tem que mapear o braço do instrumento. Faça isso aos poucos para você não entrar em um estado profundo de depressão, porque é muita notinha, mas se você organizar aí com um mês, 2, você consegue ter isso na cabeça. Depois do mapeamento, são habilidades de leitura. Então aprenda a ler tablatura, né? A tablatura, poxa, você vai achar muita coisa escrita em tablatura na internet e isso vai te dar um adianto danado para você tirar música nova, para você estudar. Depois da tablatura, cifras. Então a tablatura ela é muito voltada para as melodias, né? Para os riffs. E as cifras elas são direcionadas para a leitura de acordes. Então aprenda a cifra. E aí uma observação aqui, mais uma vez, se você for cair lá para o lado dos caras do jazz, né, eles usam muito a tal da cifra analítica, que ela tem uma forma um pouco diferente de escrita. Então procure isso aí. Depois de cifras, você vai... né, não é tão importante assim no caso da guitarra, mas a partitura. Tem gente que tem aversão à partitura, né? Tem cara que dá coceira, Pô, bati no microfone. O cara dá palidez, mas a partitura, ela é uma escrita que, por exemplo, você pode pegar uma melodia para um outro instrumento. E se você quer transpor para a guitarra, poxa, vai fazer uma diferença danada saber partitura. E, para dizer a verdade, partitura é um negócio muito fácil de aprender. Dá para estudar, aprender partitura em 5 minutos. Mais para frente eu vou fazer um vídeo, a gente gasta 5 minutos contando a história da partitura e 5 minutos explicando como que ela funciona, só para o vídeo ter 10 minutos e não ficar um vídeo curto demais. Mas é para você ver que é muito fácil. E aí ainda dentro desse pilar de infraestrutura, uma técnica que é muito bacana e nem todo mundo pratica, mas faz muita diferença e eu vi isso na prática, comigo mesmo, que é o solfejo. João, o que é solfejo? Solfejo é você cantar o nome das notas na altura certinha. Então, por exemplo, aqui, ó. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é solfejo. Qual é a importância disso? Você cantando, principalmente quem não tem ouvido absoluto, né, a gente tem que treinar o nosso ouvido. Então, você canta dizendo o nome das notas, você vai se acostumando. Isso fica mais fácil, por exemplo, tirar música de ouvido, porque por mais que você não fique um ouvido absoluto, mas você já começa a entender onde que ficam as notinhas mais ou menos aqui. Então você está ouvindo ali no som, no computador, no telefone, pô, vou tirar essa música. Você já sabe, opa, é mais ou menos aqui, ó, aí você já começa a tirar suas primeiras músicas. Então a prática do solfejo ela é bacana. Então vamos ao próximo pilar. O próximo pilar é justamente esse, de tirar músicas. Por mais que a gente tenha lá a habilidade da leitura da tablatura, da cifra, da partitura, isso é um adianto danado, né, sem comparação, mas nós somos músicos, né? A gente trabalha muito com o sentido da audição. Desenvolver nossa audição também é um plano de estudo, faz parte do nosso plano de estudo. Então, procure músicas que são mais simples, né? Comece com as músicas mais simples, mas não deixe de se esforçar de tirar músicas de ouvido, melodias de ouvido. Mesmo porque muitas vezes você não vai encontrar a transcrita, né? Aquela melodia, aquela música, às vezes é uma coisa nova que saiu, aí você não vai encontrar num site de tablatura, você vai ter que tirar de ouvido. Eu mesmo, no meu próprio trabalho, né, com os meus alunos, às vezes ele aparece ali com uma música, eu nunca ouvi, procuro na internet, não acho, opa, não tem jeito, tem que tirar de ouvido. Aí vai para casa, eu mesmo, as pessoas acham que eu tenho a super audição, né? Não enxerga, é cego, pronto, é o demolidor da música. E não é, eu tenho que gastar um tempinho para tirar uma música de ouvido. Então, quando o aluno vem com uma música nova, opa, peraí, cara. Então, aula que vem eu trago isso pronto para você. Aí eu vou para casa, com calma, né, no meu quarto ali, no escritório, e tiro a música com calma. Então, não deixe de fazer isso. O próximo pilar
ele é parecido, que é você ouvir músicas. Só que é ouvir música já de uma forma mais descontraída, é você realmente fazer a música ser mais presente no seu dia a dia, né? E assim, ouvir outros estilos, ouvir outros tipos de banda, que às vezes é até um negócio que você não curte muito, mas aquilo ali pode te dar uma ideia, né? Para uma transcrição, um arranjo. Se você trabalha com educação musical, né, igual a mim, vai te dar uma ideia ali para você colocar na formação instrumental lá da escola, né? Não tem guitarrista, não tem isso, não tem aquilo, que tem são os xilofones, os metalofones. Então você, ouvindo músicas diversas, você vai criando esse vocabulário, né? Entenda que quando a gente era moleque, a gente não aprendeu falar, né? A gente não aprendeu a falar lendo gramática, a gente aprendeu a falar ouvindo, repetia, né? Ia tendo ideias, ia elaborando na cabeça a formação das frases. Então, a gente está fazendo a mesma coisa. Estamos ouvindo, estamos tendo ideia, a gente vai aprendendo também. O processo de ouvir sem compromisso faz parte da aprendizagem. E aí nós vamos para os dois últimos pilares. Eu acho que eu falei 6 pilares já. Os dois últimos, eles são muito simples, mas são extremamente importantes, né? 7º pilar, mantenha seu instrumento afinado. Crie esse hábito, quase que uma obsessão. Por quê? Instrumento afinado você vai tirar a música mais fácil. Instrumento afinado você vai tocar com os caras e o instrumento está afinadinho, está direitinho. Você não vai gastar 2 horas afinando o instrumento num ensaio, né? O exercício de solfejo, você vai solfejar na altura certinha, né? Para quem não tem ouvido absoluto, poxa, é uma maravilha. Você vai solfejar sempre na altura certa. Então, mantenha seu instrumento afinado. Hoje tem afinador, pô, você colocar um afinadorzinho, aquele que tem um clipezinho aqui, pô, é baratinho, tem afinador no aplicativo, então faça isso. Na falta de um afinador, tem no YouTube tem canal que tem aqui a afinação das 6 cordas, né? Ali o canal, um videozinho de 1 minuto, ajuda bastante. Eu, por sinal, uso. E aí, ainda nesse pilar 7, o metrônomo. Pô, mas eu sou iniciante, eu não vou tocar rápido, mas metrônomo não é para tocar rápido. O metrônomo, ele é para te dar regularidade, é para trazer regularidade. O metrônomo ele é uma ferramenta para te colocar no tempo certo. Então, se acostume, coloque um metrônomo na sua vida que ele vai fazer um milagre por você. Né? Tudo bem que no início você está pegando ainda, você está pegando o desenho, né, de uma escala, você vai tocar na sua velocidade, mas logo depois já tenta botar um metrônomo, bota um metrônomo mais lentinho, né, para você começar a colocar no tempo certo, não ficar um negócio ali gaguejando. E aí, para fechar, o 8º pilar. O 8º pilar só tem uma palavra: disciplina. Então, é muito melhor você estudar 1 hora por dia, todos os dias, até o fim dos seus dias, do que você pegar e estudar 7 horas num dia só. Ah, pô, eu não estudei segunda, não estudei terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, eu vou chegar no sábado e vou estudar 8 horas por dia. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Eu já estou aí na educação musical mais de 20 anos e camarada sempre faz isso. Ah, professor, eu não estudei a semana toda não, mas eu estudei ontem, o dia inteiro. Aí o cara vai tocar mal. Né? Por quê? Porque a gente tem que ter adaptação neurológica. E isso não acontece numa pancada só, isso acontece todo dia um pouquinho. Né? E se o cara ainda está novo no instrumento, o que ele vai arrumar no dia seguinte? Ele vai arrumar dor nos tendões, no pulso, né? Vai ficando chateado com o estudo do instrumento. Então, essa frase é bacana. Estudar é 1 hora por dia, todos os dias até o fim dos dias. Né? Porque aí vai funcionar, é constante. Eu acho que esses 8 pilares eles são suficientes. Cara, eu acho até que isso aí é ementa de curso, né? Dá para fazer um curso com isso daí, que a gente faz um puta curso de música. É uma coisa legal, dá para aplicar a outros instrumentos, tirando as questões que são bem específicas da guitarra, né? Como técnica de mão direita, mão esquerda,
mas dá para transportar para o violão, por exemplo, né? Então, busque formar repertório, estudar a técnica, mão direita, mão esquerda, dar uma estudadinha na teoria ali de intervalos, escalas, acordes, harmonia, né? Crie a infraestrutura para esse estudo. Então, tablatura, partitura, cifra, dá uma mapeada aqui aonde que estão as notinhas, dá uma treinadinha no solfejo, porque vai ajudar muito. Se acostume a treinar o ouvido, então tirar umas músicas de ouvido vai ser muito bom, mesmo com a facilidade das músicas escritas. Coloque mais música no seu dia a dia, na sua vida, o seu dia vai ficar muito melhor, né? Não é só a questão pedagógica. Se acostume a deixar seu instrumento afinado, né? Não faz igual aquele tio cachaceiro que tinha antigamente, o cara tinha um violão tonante feito com caixa da feira, e aquele violão nunca estava afinado na altura certa, né? O cara ainda batia assim num litrão de cerveja e afinava ali o violão e cantava Raul Seixas, cantava, sei lá, como é Amado Batista. Não, deixa o seu instrumento afinado na altura certinha, estuda com metrônomo e disciplina, né? Todos os dias até o fim dos seus dias. Espero que esse plano realmente te ajude. Eu garanto que você tem aí 6 meses, 1 ano de estudo bacana. Qualquer ideia, qualquer dúvida, quer trocar um papo, lá no Instagram tem um direct, o direct funciona bem para isso. Né? De quebra, você dá uma olhada lá no meu trabalho com a minha molecada, que eu gosto pra caramba de trabalhar com eles. E a gente se vê no próximo vídeo.